Amados irmãos, nós a todos cumprimentamos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma grande alegria estarmos mais uma vez no ar, ao vivo, juntamente com todos vocês, num dia tão especial como este, domingo, primeiro dia da semana, e o Senhor nos concede esta dadivosa bênção de podermos aqui nos encontrar juntos
para adorarmos, glorificarmos e bendizermos o santo e maravilhoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendizendo ao Senhor por mais uma semana que Ele nos concedeu, uma semana que ficou para trás na noite de ontem, e nesta manhã de domingo, mais uma nova semana chega para nós. Isto é presente do Altíssimo, isto é dádiva de Deus, e nós nos alegramos por podermos estar nesta ocasião, juntamente com cada um de vocês, irmãos e irmãs, para nesta escola bíblica dominical no lar, estamos glorificando o nome do Senhor, bendizendo a Ele por todos os seus feitos nas nossas vidas e também, amados, estarmos aprendendo mais de Deus e da sua santa e maravilhosa. Desde já, quero dar aqui as boas-vindas a todos vocês que estão conosco, tanto através do Facebook, como também através do YouTube. Que Deus esteja abençoando as vossas vidas. Rogo ao Senhor que neste dia, neste momento, você, meu irmão, você, minha irmã, esteja bem com a sua família, esteja com saúde, desfrutando assim desses benefícios da parte do Senhor. Rogo a Deus que assim a sua vida permaneça, juntamente com a sua família, e se porventura alguma adversidade, alguma situação esteja tirando você de um momento de comunhão com Deus, entristecendo o teu coração, esteja trazendo preocupação à tua vida, suplicamos ao Senhor que Ele, com a sua graça, com a sua bondade, com o seu favor, estenda sobre você a sua boa mão e lhe conceda assim a bênção, a paz e o que você necessita para a glória e louvor do nome de Cristo Jesus. Amém? Amados, vamos orar neste momento, vamos suplicar ao Senhor a sua bênção para esta escola dominical nesta manhã, de sorte que eu e você possamos, nesta manhã, não somente adorarmos ao Senhor na beleza da sua santidade, possamos ser instruídos, orientados na verdade de Deus, na sua palavra, a fim de podermos crescer a cada dia mais e mais diante da presença do Senhor nosso Deus. Feche seus olhos, curva a sua cabeça, oramos neste momento. Deus maravilhoso e bendito, nós te agradecemos por esta manhã de domingo, Senhor, por este novo dia que o Senhor proporciona, não somente a mim e a minha família, mas também a cada um desses irmãos e irmãs que estão conosco através desta transmissão. Queremos te bendizer, Senhor, pela noite de descanso, de repouso que o Senhor concedeu a cada um de nós. Por mais uma semana vencida, Senhor, e por esta nova semana que chega, nós te bendizemos. E suplicamos, Pai, que o Senhor esteja nos abençoando, não somente neste dia, mas durante toda esta semana, Senhor. Colocamos, ó Pai, esta em tuas mãos. E, Senhor, tendo a ti agradecido por ela, te suplicamos, cuida dela, Senhor, para cada um de nós, em favor de cada um de nós, porque sem ti nós nada somos, sem ti nós nada podemos fazer. Quero te bendizer, Senhor maravilhoso e bendito, por esta oportunidade nesta manhã, de aqui estarmos reunidos para louvar o teu nome e aprender da tua palavra. Te pedimos que o teu Espírito Santo, que é o mestre por excelência, venha nos auxiliar, abrindo nossas mentes e corações, nos fazendo compreender a tua palavra, de maneira que, alimentados por ela, Senhor, e instruídos na mesma, possamos nós viver para o louvor e a glória do teu nome. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, Senhor, pois a ti nós oramos, no nome santo, bendito e glorioso de Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar o nome do Senhor, irmãos, nesta manhã. Vamos abrir o nosso cenário, salmos e hinos. Vamos cantar, a princípio, o cântico 409. 409 do nosso cenário, salmos e hinos, que tem como título Segurança Bendita. Em Isaías, capítulo 43, versículo 1, Jesus disse, o Senhor disse para nós, não temas, eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu.
Que maravilhosa palavra do Senhor para a minha vida e para a tua vida. Nós, amados, nesta palavra temos segurança. 409 do nosso cenário Salmos e Hinos, louvemos ao nome do Senhor. Que segurança sou de Jesus, por Ele agora vivo na luz de Deus herdeiro, a mim me tornou pelo seu sangue que me salvou. Canta minha alma, canta ao Senhor, as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta Jesus, por Ele vives hoje na luz, inteiramente me submeti, porque transporte Deus eu senti, dos céus descendo, tenho na cruz graça inefável, oh meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, as maravilhas do seu amor. Diga, canta minha alma, canta minha alma, canta Jesus, por Ele vives hoje na luz, sempre submisso, quero viver com tua vontade, sempre fazer, rejubilando, a todos contar que meu Jesus me veio salvar. Canta minha alma, canta ao Senhor, as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta minha alma, canta Jesus, por Ele vives hoje na luz. Louvado seja o nome do Senhor. Nós cantamos a Ele, a Cristo Jesus, pois, como diz este coro deste cântico, por Ele, foi através de Cristo Jesus que hoje nós podemos viver na luz. E a Ele, a nossa glória, a nossa honra e o nosso louvor são tributados, pois Ele é o único merecedor de toda exaltação. Amém? Queridos, vamos fazer uma leitura devocional nesta manhã. E a nossa leitura está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 9, versículo de número 15 ao versículo de número 18. 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 15 ao versículo de número 18. É a nossa leitura
devocional para esta manhã. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 15 ao versículo de número 18. Diz assim a palavra de Deus: Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas, e não escrevo isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho um galardão. Mas, se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que, evangelizando, proponha de graça o evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Amém? Temos aqui, queridos, assim, as palavras do apóstolo Paulo falando da sua responsabilidade, do seu compromisso em propagar o evangelho de Cristo Jesus. Que eu e você também tenhamos esta mesma disposição, este mesmo parecer de estarmos colocando-nos sempre para fazer a obra do Senhor, pois ele encarregou a mim e a você deste ministério e a ele nós temos que prestar contas. Então, que eu e você tenhamos sempre empenho e prazer em fazer aquilo que o nosso Salvador Jesus encarregou a cada um de nós. Amém? Vamos orar por esta palavra. Pai bendito e maravilhoso, te agradecemos, porque o Senhor é aquele que traz ao nosso coração, através da leitura, Senhor, e meditação da tua palavra, o que o Senhor requer a cada dia de cada um de nós. Nos ajuda, Senhor, a sermos bons despenseiros, Senhor. Nos ajuda a sermos fiéis naquilo que o Senhor tem colocado nas mãos de cada um de nós, independentemente de nossos cargos e daquilo que nós, Senhor, desempenhamos na tua obra, na tua casa, que sejamos nós fiéis, Senhor, e que disto nunca venhamos a nos esquecer, para que possamos, de forma ordeira, Senhor, fazer a tua vontade e, com ela, glorificar o teu santo e maravilhoso nome. Obrigado por tua palavra, nós te bendizemos pela mesma e que possamos guardá-la em nosso coração. É o que te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Vamos cantar ainda, irmãos, o canto 423 do nosso Inário Salmos e Hinos, Segurança do Crente. Acabamos de cantar a Segurança Bendita e vamos agora, irmãos, cantar Segurança do Crente. O mesmo Deus que disse para mim e para você em Isaías 45:1, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Nós temos as palavras do escritor aos Hebreus, no capítulo 13, no versículo 5 e 6, recordando a nós esta promessa, dizendo: Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Amém? 423, Segurança do Crente. Oh, quão preciosa e rica promessa de Jesus Cristo, celeste Rei, ao que confia na sua graça, diz ele nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo
sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Os céus descendo para salvar-te, servo me fiz, a vida entreguei. Não temas, pois, porque bem seguro eu pela mão te conduzirei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Para remite veio meu sangue, vem sem demora, pois te chamei, meu para sempre. Tu és agora, nunca sim nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Ainda que indigno quis escolher-te, não te demores, pois eu te amei. Quem de meus braços pode arrancar-te, sempre seguro te guardarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Louvado seja o nome do Senhor. Promessa maravilhosa o Senhor ele fez a cada um de nós, e nós, amados, sabemos que este que fez esta promessa, ele é fiel e a cumprirá. Louvado seja seu santo e maravilhoso. Amados irmãos, vamos neste momento abrir a palavra de Deus na segunda carta escrita aos Coríntios, capítulo de número 11, amados irmãos. Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 11. Nós estamos, nestas manhãs de domingo, estudando a nossa revista da Escola Bíblica Dominical, que trata sobre um comentário da segunda carta aos Coríntios,
E nesta manhã, nós haveremos de estar estudando a lição de número 15, que tem como título Paulo e os falsos apóstolos. E esta lição, ela está baseada, irmãos, no capítulo 11 da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Então, quem tiver sua Bíblia em casa, abra neste momento no capítulo 11 de 2 Coríntios, e eu tenho certeza que todos têm as suas Bíblias. Abra-nos então nesse texto que nós vamos estar meditando, compartilhando, expondo nesta manhã. E quem tem a revista, pode abri-la também na lição de número 15, página 81, e vamos estar juntos nesta ocasião, queridos, aprendendo mais de Deus e da sua santa e maravilhosa palavra. 2 Coríntios, na sua Bíblia, abra 2 Coríntios, capítulo de número 11. O versículo-chave da nossa lição, irmãos, nesta manhã, é o versículo de número 3, 2 Coríntios, capítulo 11, e o versículo de número 3, quando nos diz a palavra de Deus: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então, este é o nosso texto-chave, o versículo-chave desta manhã. E nós temos, queridos, como objetivo, nós temos como o intuito, ao estudar este capítulo 11 da segunda carta aos Coríntios, refletir sobre a importância da nossa lealdade para com Deus, Cristo, o Evangelho e a verdade, frente às declarações e posicionamento de falsos mestres. Vai considerar, ou vamos considerar também, como devem os obreiros de Cristo reagir com referência à remuneração ministerial e também ficar atento quanto à questão da vanglória daqueles que dizem servir a Cristo. Então, a nossa lição, amados, nesta manhã, ela é uma lição maravilhosa, uma lição muito promissora, muito importante, e todos nós, amados, faremos muito bem em darmos uma atenção especial a esta lição nesta manhã. Amém, queridos? Então, amados, temos diante de nós a nossa lição de número 15, Paulo e os falsos apóstolos, e a nossa lição ela está baseada no capítulo 11 da segunda carta aos Coríntios. Como é um capítulo extenso, irmãos, e nós vamos ler os versículos em instantes, apenas para ganharmos um pouco mais de tempo, nós vamos deixar para ler o texto na medida em que nós formos, assim, fazer um comentário da lição, tá certo? Para não ler o texto duas vezes e, assim, nós podemos ganhar um pouco mais de tempo para os comentários nesta manhã. Amém, queridos? Amados, antes de nós iniciarmos a lição, eu quero dizer a cada um de vocês que a Bíblia, ela nos declara, irmãos, que em toda a sua extensão existe a presença do falso e do verdadeiro. Quando nós lemos a Bíblia, queridos irmãos e irmãs, nós percebemos a presença sempre constante daquilo que é verdadeiro e daquilo que é falso. Por exemplo, quando nós falamos de profetas, a Bíblia ela vai mostrar para nós a presença sempre de um profeta verdadeiro e de um profeta falso. Inclusive, o livro de Deuteronômio e também o livro do profeta Jeremias, eles tratam muito sobre
esta questão do verdadeiro profeta e do falso profeta. De sorte, queridos, que a palavra de Deus não apenas mostra o verdadeiro, mas também ela apresenta o falso. Jesus, amados irmãos, fala para os seus seguidores acerca também da presença, no contexto de reino de Deus, de crentes verdadeiros e de crentes falsos. Nós encontramos nos evangelhos Jesus, ele sempre falando acerca daquelas pessoas que, como árvore, produz bons frutos e daquelas pessoas que, como árvore, produzem frutos maus. Jesus também diz de pessoas que são como fontes de águas que, de fato, jorram águas que são importantes e que descedentam a nossa sede, mas também existem águas que são impróprias para o consumo, para o benefício humano. E Jesus, ele sempre está fazendo menção desta dupla realidade. Sempre existe o verdadeiro e existe o falso. E esta é a visão e era a realidade do que acontecia na igreja de Corinto. Lá em Corinto, irmãos, havia pessoas que estavam questionando as credenciais apostólicas do apóstolo Paulo, dizendo que Paulo estava pregando um evangelho diferente. E foi exatamente a ingenuidade dos coríntios diante das alegações de pessoas desta índole, desta natureza, que levou o apóstolo Paulo a dirigir a estes crentes algumas verdades, a fim de que estes crentes raciocinassem sobre a postura que eles estavam tomando diante de um grande, grave e sério perigo que estava caindo sobre a igreja de Corinto. Então, a nossa lição nesta manhã, irmãos, vai tratar exatamente acerca disto, acerca da presença de apóstolos na igreja de Corinto, mas não era um apóstolo qualquer, eram falsos apóstolos, falsos líderes que estavam na igreja de Corinto, que ganhavam notoriedade dos crentes em Corinto, que ganhavam a credibilidade dos crentes daquela igreja, mas que, no entanto, eram pessoas que viviam agindo de um modo completamente incoerente com a vida de um verdadeiro, genuíno apóstolo, de um verdadeiro e genuíno servo de Deus. Então, o capítulo 11 de Corinto vai tratar exatamente sobre essa questão. E a nossa lição, queridos, que é baseada neste capítulo, traz para nós 4 pontos importantes a serem tratados. Primeiro, nós vamos falar sobre os crentes desleais. Em segundo lugar, nós vamos falar sobre o obreiro e a remuneração. Em terceiro lugar, a vanglória do obreiro. E, em quarto lugar, as credenciais e a aprovação do obreiro. Essa divisão é apenas para que nós tenhamos, assim, um estudo mais sistemático do texto em apreço, que é o capítulo 11 da segunda carta aos Coríntios. Então, irmãos, primeiramente, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo aqui no capítulo 11 de Coríntios, se dirigindo à igreja de Corinto, dizendo que aqueles crentes, os crentes de Corinto, não estavam agindo coerentemente como eles deveriam agir como crentes, mas eram pessoas, irmãos, que estavam sendo crentes desleais. E veja comigo aí, dos versículos 1 ao versículo 6, o que é que nos diz a palavra do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 1 ao versículo 6. Paulo vai falar destes crentes como crentes desleais. Paulo diz o seguinte: quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo.
mas receio que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se, na verdade, vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente tolerais. Porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. E, embora seja falto no falar, não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos tenho feito conhecer isto. Então, irmãos, temos aqui, nesses 6 primeiros versículos da segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, o apóstolo Paulo se dirigindo aos irmãos de Corinto e fazendo, amados, podemos assim dizer, uma espécie de uma queixa para com estes irmãos. Mas não apenas uma queixa. O apóstolo Paulo, irmãos, ele está dizendo aos irmãos de Corinto que estes irmãos estavam sendo desleais na sua conduta como cristãos. E veja, amados, que o apóstolo Paulo, ele vai falar para os crentes de Corinto que eles estavam sendo desleais em 4 esferas da sua vida. Os crentes de Corinto não estavam sendo pessoas verdadeiras, pessoas coerentes em 4 áreas da sua vida, ou em relação a 4 questões. Primeiramente, aqui o apóstolo Paulo ele vai dizer para estes crentes, o apóstolo Paulo vai denunciar a eles mesmos que aqueles irmãos e irmãs estavam sendo desleais para com Deus. É o que vai dizer para nós o versículo 1 e 2. O apóstolo Paulo diz: quisera eu me suportasses um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus. E aí, irmãos, nesta expressão, Paulo está, amados, dizendo para aqueles crentes de Corinto que eles deveriam olhar para o apóstolo Paulo e ver no apóstolo Paulo alguém de um comportamento e de uma seriedade indiscutível para com a vida espiritual de cada um daqueles irmãos e irmãs. De maneira que aqueles crentes, eles estavam, de certa maneira, desprezando o trabalho sério do apóstolo para com eles. E Paulo diz aqui, irmãos, que ele estava zelando para com aquela igreja com o zelo de Deus. E se os irmãos de Corinto não estavam aceitando ou estavam questionando o trabalho do apóstolo Paulo, da seriedade desse trabalho para com eles, consequentemente, aqueles crentes estavam, irmãos, desprezando o próprio Deus. Pois se o apóstolo, ele tem um zelo de Deus para com aqueles irmãos, desprezar o trabalho desse apóstolo era desprezar o zelo do próprio Deus. E aí ele continua, dizendo, irmãos, também que estes crentes estavam sendo desleais, não somente para com Deus, mas para com o próprio Cristo. Versículo 2 e 3, acompanhe comigo. Ele continua dizendo, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Ou seja, irmãos, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que ele não somente esteve cuidando da igreja de Corinto com zelo de Deus, mas também ele fazia isto visando, tendo o intuito, o propósito de apresentar aqueles crentes diante de Jesus Cristo como uma noiva pura e imaculada. Mas aí, amados, ele vai dizer aqui que em virtude do engano que aqueles crentes de Corinto estavam vivenciando, possivelmente, irmãos, eles, e estas são as palavras do apóstolo Paulo, estavam se apartando, está aí no versículo 3, da simplicidade e pureza
que é devida à pessoa de Jesus Cristo. Eles estavam, amados irmãos, praticamente se desviando do intuito principal que o apóstolo Paulo estava levando eles. O apóstolo Paulo desejava que os irmãos de Corinto, que eles se dedicassem inteiramente ao Senhor, não dividissem a sua afeição com mais ninguém e permanecessem imaculados na devoção ao Senhor. Mas os irmãos de Corinto não estavam agindo assim. Era este o propósito do apóstolo Paulo, a dedicação destes crentes a Cristo, a devoção destes crentes para com Jesus Cristo, para com a sua palavra, para com o seu evangelho. Mas esses crentes, irmãos, eles estavam dando ouvidos a ensinamentos, a doutrinas, a ideologias trazidas, inclusive doutrinas, ensinamentos, ideologias trazidas de fora, não da pessoa de Cristo, mas a parte de Cristo, mediante estes falsos apóstolos, esses falsos profetas que estavam dentro daquela igreja. E por causa disso, irmãos, o apóstolo Paulo denuncia que esses crentes haviam perdido esta simplicidade e pureza para com a pessoa de Cristo. Eles estavam, amados irmãos, assim, desprezando a Jesus Cristo em prol de outras coisas que não eram, amados, provenientes do Senhor Jesus. E aí, então, o apóstolo Paulo vai dizer para eles que eles não somente estavam desprezando a Deus, mas também desprezando a Cristo. Parece que Cristo não era para eles, e é esta a denúncia que o apóstolo Paulo faz, como mais importante, como mais essencial, ou como o tudo que nós necessitamos. E aqui, amados, permita-me abrir aqui uma exceção e falar para vocês nesta manhã de que nós estamos vivendo um tempo parecido e muito com esta realidade aqui vivida lá em Corinto. Nós estamos, irmãos, vivendo uma época e um alerta de Deus para nós, uma época em que a verdade de Deus ela tem sido e muito desprezada em virtude de ideologias e práticas humanas. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela tem sido, irmãos, desprezada, minimizada na vida dos crentes, se tornado algo desnecessário para a sobrevivência e a vida cristã. De sorte que as pessoas elas têm abraçado como verdade pura, como mais importante, aquilo que pessoas aparecem nas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, no YouTube e em outros canais mais de comunicação, trazendo as suas ideologias. Nós temos vivido, irmãos, um tempo onde tem acontecido uma enxurrada de doutrinas, de ensinamentos, irmãos, demoníacos, malignos. E muitos crentes estão dando ouvidos e atenção a estes ensinamentos demoníacos, malignos, humanos, terrenos, falsos, mentirosos, enganosos, desprezando a palavra de Deus. Recentemente houve uma pessoa, um indivíduo aí nas redes sociais, na internet, isso circulou bastante, um indivíduo aí que se diz pregador do evangelho, que se diz um líder de igreja, está assim de gente acompanhando, seguindo esse indivíduo nas suas redes sociais, compartilhando os seus ensinamentos, ele dizendo que a Bíblia, ela precisa ser deixada de lado pelos crentes, porque a Bíblia, ela não é toda a verdade de Deus, relativizando a palavra do Senhor. Esses dias aí surgiu esta ideia do cabelo dentro da Bíblia, e as pessoas deveriam buscar um cabelo e colocar dentro de um copo com água e beber aquela água, que seria assim, não somente o remédio, mas um antídoto para combater o coronavírus, e foi Deus que disse isso.
E houve alguém até mesmo num dos áudios, nos grupos de WhatsApp, que disse, olha, não importa qual é o texto que está, não, o que importa é você encontrar o cabelo. A Bíblia não importa, não, o que importa é o cabelo. E aí os crentes estão fazendo isso, há muita gente dando atenção a isso, amados irmãos, fazendo uma espécie de uma magia, fazendo uma espécie, irmãos, de uma bruxaria cristã. E torna-se até, irmãos, uma afronta dizer bruxaria cristã, não é? Mas vamos dizer uma bruxaria gospel, porque aquilo que é cristão é sério, provém de Cristo. Mas aí, amados, há muita gente dando ouvido a isso. É o que o apóstolo Paulo disse aqui no versículo 3. Ele diz, eu temo, receio, que assim como a serpente, Satanás enganou Eva com a sua astúcia, também seja corrompida a vossa mente. Ó, irmãos, quantos crentes hoje com suas mentes corrompidas, dando ouvidos, irmãos, a esses ensinamentos, a essas doutrinas. Ah, Deus me revelou, Deus me disse, Deus me falou, Deus, ele apareceu para mim e ele me mostrou num sonho que era para fazer isto, é para ser assim. Irmãos, o nosso Deus, ele é suficiente em o nosso Deus, irmãos, por si só, ele é suficiente. Se Deus, irmãos, ele quer curar, ele não precisa mandar ninguém colocar fio de cabelo dentro de copo com água e beber a água como se fosse uma água espiritual, uma água divina, uma água especial. Deus não precisa fazer isso, irmãos. Ele hoje apenas palavra, com a palavra do seu poder, ele faz isso. E ele já nos revelou isso em sua palavra, dizendo que estava conosco, que não nos deixaria, que nunca nos abandonaria, e que nós devemos confessar isto, professar isto, e estar, irmãos, confiando nesta palavra, pois Deus disse que está conosco, vai nos ajudar, e nós não precisamos de mais nada, irmãos. Não precisamos de amuleto, não precisamos de fórmulas mágicas, não precisamos de feitos humanos para estarmos nos protegendo, como fechamento de corpo, coisa dessa natureza. Quem faz assim, irmãos, são ímpios, que têm sua mente corrompida pela mentira e pelo engano da serpente de Satanás. E é isso que o apóstolo Paulo está aqui denunciando para os irmãos de Corinto, dizendo, vocês desprezaram Deus, vocês desprezaram Cristo, Satanás tem enganado vocês com estas mentiras desses apóstolos falsos. E vocês têm se deixado levar, desprezando ao Senhor. Ainda mais, terceiro lugar, Paulo vai dizer que aqueles crentes de Coríntios foram desleais para com o evangelho. Veja aí o versículo 4, o que é que ele diz? O versículo 4 diz, se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Não é o que tem acontecido hoje, irmãos? Não é o que muita gente tem feito hoje, desprezando o evangelho de Cristo, que a salvação está em Cristo, que a verdade é Cristo, que o caminho é Cristo, que o protetor é Cristo, que o ajudador é Cristo. O Evangelho, irmãos, nos mostra isso, que o Salvador é Cristo, que a solução é Cristo, que o caminho é Cristo. Mas hoje, o que as pessoas estão fazendo? Não, a solução é fio de cabelo dentro de copo d'água. A solução é estar dando ouvidos a uma visão, a revelação que alguém teve. A solução, o caminho, a salvação está em nós atentarmos. E aí estarmos prontos, não abrindo as portas no dia 8 de maio, vai vir aí a data, não abrindo as portas de casa no dia 8 de maio, porque vai haver demônios que vão estar batendo na porta do povo, com voz de nossos familiares, e o povo está assombrado e está divulgando isso. Olha, vamos fazer isso porque vai ser um dia de caos na terra. Irmãos, a Bíblia diz que o dia do Senhor, o dia do caos de verdade, virá como ladrão. E alguém apareceu essa semana nas redes sociais dizendo que Deus deu até o dia que a coisa vai acontecer. Quando o ladrão vem, irmãos, ele não avisa, ele não divulga. Estou indo aí. Mas, queridos, há muita gente agora enganando as pessoas com as suas falácias. E aí é o que o apóstolo Paulo diz. Vem alguém, prega outro Jesus, vem um espírito diferente e vocês abraçam.
Vem um evangelho diferente e vocês aceitam, de boa mente tolera, dá ouvidos, dá atenção, dá credibilidade. E aí Paulo diz, vocês estão desprezando, sendo desleais com o evangelho de Cristo. E em quarto lugar, o apóstolo Paulo diz, vocês não estão apenas sendo desleais para com Deus, para com Cristo e para com o evangelho, mas vocês estão sendo desleais com a verdade. Versículos 5 e 6. Porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. E, embora seja falto no falar, não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos tenho feito conhecer isto. Ou seja, irmãos, aqui Paulo está dizendo que a deslealdade dos coríntios atingiu um outro nível, o nível da verdade. Porque, ao aceitarem mensagem pregada pelos falsos apóstolos, aqueles que anunciavam um evangelho diferente, e a quem o apóstolo Paulo chama de ministros de Satanás, está nos versículos 14 a 15, vamos ler daqui a pouco, aqueles crentes que estavam aceitando estes ensinamentos dessas pessoas, estavam negando a verdade que lhes havia sido transmitida. Quando Paulo afirma em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos, Paulo não está concordando que esses apóstolos são iguais a ele. Apenas está dando uma resposta à afirmação dos irmãos de Corinto, que diziam, não, Paulo, esses irmãos aqui, eles são apóstolos também, como você é apóstolo. Mas Paulo diz, não, gente, eles não são apóstolos como eu sou apóstolo. São bem diferentes. E eu não sou inferior a eles, não. Eu fui quem primeiro vos pregou o evangelho. O evangelho que eu vos preguei é diferente do evangelho que eles pregam. O Jesus que eu vos anunciei é um Jesus diferente do que eles estão anunciando. O Deus que eu vos tenho levado a conhecer é um Deus diferente do que esses estão aí anunciando, pregando, vos ensinando. A verdade que eu vos tenho anunciado é uma verdade diferente desta que eles dizem, que não é verdade, é mentira, mas que vocês têm aceitado como verdade. E vocês têm desprezado isso. Vocês têm sido desleais para com aquilo que de fato é Deus, Cristo, o Evangelho e a verdade. Paulo está lamentando o caminho enredado pelos crentes de Corinto, desprezando, irmãos, aquilo que primeiramente eles tinham recebido da parte do apóstolo. E aí, irmãos, em segundo lugar, a nossa lição vai tratar sobre o obreiro e a sua remuneração, que vai aí do versículo 7 até o versículo de número 15. Diz aí a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo vai agora tratar, irmãos, com aqueles crentes, acerca do porquê aqueles crentes estavam desprezando tanto o apóstolo Paulo. Por que é que vocês me desprezam tanto? Por que é que vocês não têm dado ouvido às minhas palavras? Por que é que vocês têm se afastado tanto daquilo que primeiramente eu vos anunciei? E aí, irmãos, ele vai falar acerca disso, ele vai estar compartilhando com os irmãos de Corinto sobre isso, do versículo 7 até o versículo de número 15. Aí ele vai dizer o seguinte para aqueles crentes. Primeiramente, ele vai dizer que quando ele esteve com aqueles crentes, ele esteve, irmãos, se comportando adequadamente como um obreiro, ele deve estar se comportando. Ele estava agindo para com aqueles crentes, com os irmãos de Corinto, como um obreiro deve se comportar. E o comportamento do apóstolo Paulo é um comportamento completamente diferente ao comportamento daqueles falsos apóstolos, que os irmãos tanto haviam abraçado e davam ouvido às suas doutrinas, aos seus ensinos. Veja comigo o versículo 7 a 15. A Bíblia diz, cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo salário, para vos poder servir. E estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. E, em tudo, me guardei e me guardarei
de vos ser pesado. A verdade de Cristo está em mim. Por isso, não me será tirada esta glória nas regiões da Acaia. Por que razão? É porque não Deus o sabe. Irmãos, primeiramente aqui, nesses versículos 7 a 11, nós vamos ver o apóstolo Paulo dizendo como foi que ele se comportou para com os irmãos de Corinto. Primeiramente, Paulo disse aqui, irmãos, que ele se comportou para com os irmãos de Corinto de forma humilde. Está aí no versículo 7 ao versículo de número 9. Quando o apóstolo Paulo, irmãos, esteve lá em Corinto, o apóstolo Paulo passou 1 ano e meio trabalhando junto com os irmãos de Corinto, pregando o evangelho, discipulando aqueles crentes. Paulo, irmãos, ele trabalhou como artesão, fabricando tendas, a fim de poder se sustentar, ganhar assim o seu pão de cada dia. E, amados, é este modo que Paulo aqui chama de viver humildemente. Está aí no versículo de número 7. É este modo de viver humildemente. E este viver humildemente, que o apóstolo Paulo aqui fala, ele está aqui dizendo que este viver dele não foi compreendido pelos irmãos de Corinto. Pois, amados, para os irmãos de Corinto, para os crentes de Corinto, que foram criados numa cultura grega, onde os sábios, onde os líderes, onde os mestres, um professor, ele não deveria, na realidade, se dedicar a trabalhos manuais para prover o seu sustento, porque isso era muito degradante. E Paulo sabia, irmãos, exatamente desta verdade. Mas quando o apóstolo Paulo ele se submeteu a trabalhar em serviços manuais fazendo tenda, foi para não ser pesado para os irmãos de Corinto. E isso não foi compreendido por eles. Ou seja, o apóstolo Paulo, no seu coração, ele tinha o intuito de ajudar aqueles crentes, mas, por outro lado, estes crentes viram aquilo como sendo uma afronta, como sendo algo mal praticado pelo apóstolo Paulo, e não o compreenderam. Aí Paulo vai dizer para aqueles crentes aí, eu, porventura, cometi algum pecado simplesmente por causa disso? Eu fui um pecador diante de vocês, ou eu sou um pecador pelo fato de que eu esteja trabalhando para me sustentar, para não ser pesado a vocês? Eu desprezei outras igrejas, versículo 8, recebendo delas salários, para poder vos servir. Paulo diz aqui, gente, eu me dediquei a vocês. Aquilo que vocês necessitaram para viver como crentes, crescer na fé, amadurecer espiritualmente, eu fiz. Eu vos preguei o evangelho, eu vos doutrinei, eu vos visitei, eu orei por vocês, eu aconselhei vocês, eu estive junto de vocês, vos ensinando, vos ajudando, intercedendo por vocês para ver o vosso crescimento espiritual. E eu não quis ser pesado a nenhum de vocês. Eu pequei por causa disso. Aí Paulo vai dizer, irmãos, que não somente agiu com humildade, para não ser pesado para com eles, mas também Paulo diz que agiu com verdade. Está aí no versículo número 10. Ele vai dizer, a verdade de Cristo está em mim. Por isso, não me será tirada esta glória nas regiões da Acaia. Esse versículo, irmãos, esclarece bem a razão do apóstolo Paulo não ter sido financeiramente pesado aos coríntios. Ao usar a expressão, a verdade de Cristo está em mim, Paulo fundamenta sua opção de pregar nas regiões da Acaia, da qual Corinto era a principal cidade e centro político administrativo, sem qualquer ônus para aquela igreja. Ou seja, Paulo diz, gente, a verdade de Deus está comigo. Então, eu tenho o meu dever, eu tenho como compromisso anunciar esta verdade a todo custo, ou recebendo ou sem receber. É a verdade de Deus que está na minha vida e eu tenho compromisso com essa verdade. Então, não é o receber, não é o ganhar, não é o deixar de trabalhar em serviços manuais, que é algo humilhante para vocês. Não é isso que vai me impulsionar a pregar o evangelho. Eu vou fazer isso, eu vou agir assim, de todos os meios, de todos os modos, para ser fiel para com o meu Senhor.
E Paulo vai dizer também que agiu não somente em verdade, mas também em amor. Versículo 11, ele diz, por que razão? É porque eu não vos amo? Deus o sabe. Está aí no versículo 11. Paulo diz, por que razão eu não quis receber nenhuma ajuda de vocês? É porque eu não amo vocês? Paulo diz, Deus sabe. Deus sabe o quanto eu amo vocês e que eu não quis ser pesado para vocês. Eu não quis estar explorando a fé de vocês. Não que não fosse um direito do apóstolo Paulo ser sustentado pelos irmãos de Corinto, mas Paulo, irmãos, está aqui dizendo para aqueles crentes que ele não estava no meio deles olhando para isso, olhando o que ia ganhar, o que ia receber. Paulo disse, não, minha gente, eu não estive entre vocês pensando nisso, não. Eu estive entre vocês pensando em ver vocês se formarem, serem moldados na noiva de Cristo Jesus. Fiéis para com Deus, para com a sua palavra, amando a Deus, sendo crentes de verdade, santos, separados do mundo. Foi o meu intuito este. Mas enquanto eu estava pensando na vida espiritual de vocês, vocês estavam levando tudo no âmbito material, econômico, financeiro, salarial. E aí, pelo fato de eu não estar dando atenção aos intuitos de vocês em me sustentarem financeiramente, vocês passaram a me desprezar, a me chamar assim de alguém que não merecia a credibilidade, o respeito e a atenção. E vocês ficaram dando ouvidos a estes falsos mestres por aí afora. Eu me comportei diante de vocês humildemente, na verdade e em amor. Agora, irmãos, veja aí, dos versículos de número 12 ao versículo 15, Paulo vai dizer que o comportamento dele, os irmãos de Corinto podiam ver isso, foi completamente diferente do comportamento daqueles outros apóstolos que estavam lá em Corinto, os falsos apóstolos. Aí Paulo vai dizer exatamente para eles, irmãos, aí, de que, a partir do versículo 12 ao versículo 15, estes apóstolos que estavam lá em Corinto, como eles agiam de modo inadequado para um obreiro de Cristo. Paulo estava agora determinado a não colocar fardo financeiro sobre os coríntios. E ele vai dizer que os irmãos de Corinto olhassem para os falsos apóstolos e vissem as posturas deles. Qual era a postura deles? Vamos ver aí, versículo 12. Era uma postura de orgulho. Versículo 12. Mas o que faço e farei é para cortar ocasião àqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam. Ou seja, irmãos, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui no versículo 12 é que ele, Paulo, havendo se comportado entre os coríntios, sem se interessar pelo dinheiro dos coríntios, pelo sustento dos coríntios, e o fato de os falsos apóstolos estarem lá, dizendo-se que eram apóstolos de Cristo, Paulo diz, por que é que eles também não fazem o mesmo que nós? Se eles dizem que são apóstolos de verdade, por que é que eles também não se comportam como nós? Aí Paulo vai dizer no versículo 13, sabe por que eles não se comportam como nós? Porque eles são falsos, eles agem com falsidade. Versículo 13 a 15. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Veja aqui, amados, que o apóstolo Paulo está dizendo que estes apóstolos que estavam lá em Corinto, e a quem os irmãos de Corinto davam tanto ouvidos a eles, irmãos, eram falsos apóstolos, eram obreiros fraudulentos. São duas designações que o apóstolo Paulo dá para eles: falsos e obreiros fraudulentos. Em outras palavras, Paulo está dizendo, esses aí não são verdadeiros, não são genuínos. Eles têm outros intuitos por trás disso. Eles estão entre vocês
apenas interessados em lucrar com vocês, em serem beneficiados por vocês, financeiramente falando. E aí Paulo diz, irmãos, que também eles agem transformando-se em apóstolos de Cristo. A palavra transformar-se aqui, irmãos, é uma expressão que quer dizer usar de esquema. É uma expressão grega, metaskimetai, que quer dizer, irmãos, usar de esquema para se transformar. Esta expressão, querido, significa alguém se transformando numa coisa que, na verdade, ela não é. É alguém que age, que se porta, que se transforma em aquilo que, na sua essência, no coração, ela não é. E aí ele vai dizer no versículo 14, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma. Aí, mais uma vez, vem a palavra metaskimetezetai, em anjo de luz. Ele diz, gente, Satanás, o diabo, ele se transforma, ou seja, ele usa de esquema num anjo de luz. Ele não é anjo de luz, mas ele se transforma para quê? Para enganar, para iludir. Aí não é o que acontece hoje? As pessoas chegam com uma mentira, chegam com um engano, chega com uma feitiçaria, chega com uma bruxaria e diz, Deus me revelou, para fazer aquilo tornar-se algo divino, para enganar. Deus me disse, e olhe, e quem não aceitar o que eu estou dizendo, quem não der ouvidos, vai prestar contas com Deus. Já começa a fazer ameaça. Por que faz isso? Porque quer se beneficiar, quer ganhar notoriedade, quer ganhar publicidade, quer ganhar reconhecimento, com o intuito de enganar, de iludir o povo. Foi Deus quem me disse. Quem não acreditar, irmãos, se Deus disse, e você é simplesmente um porta-voz de Deus, você não precisa fazer ameaça a ninguém. Se acreditar, ela vai se ver com Deus de fato. Não precisa você fazer ameaça, mas essa é uma das primeiras marcas de um falso profeta, de um falso líder, de um falso crente, é quando pega uma coisa e diz, olha, se você não acreditar, Deus vai lhe ferir, Deus vai lhe machucar, Deus vai acertar conta com você. Começa logo dizendo isso, olha, Deus me revelou, e se você não acreditar, se você rir, se você se colocar contra, você vai se ver com Deus. Já começa ameaçando. Irmãos, se foi Deus que mandou, deixa ele com Deus. Foi Deus que mandou você fazer aquilo? Diga o que é para fazer e deixa o resto com Deus. Não precisa ameaçar ninguém. É assim quem faz os falsos apóstolos, irmãos, porque Satanás, ele sabe que as suas mentiras, os seus enganos, eles podem ser facilmente descobertos pela verdade de Deus. Aí, para camuflar sua verdade, ele começa fazendo ameaças. E é isso que o apóstolo Paulo diz aqui. Satanás se transforma em anjo de luz. Não é de admirar que os apóstolos deles, versículo 15, não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. Estão aí fazendo isso para enganar o povo, para iludir, prometendo a vinda de Jesus para datas marcadas, prometendo caos no mundo em dias determinados. 2018, dezembro de 2018, apareceu algo semelhante a isto que está acontecendo essa semana nas redes sociais. Apareceu uns áudios nos WhatsApp também, onde pessoas diziam, olha, Natal de 2018 vai ser um caos. Vai vir um terremoto, os shoppings vão desabar, quem estiver no shopping fazendo compra para o Natal vai morrer todo mundo, não sair de casa, estoque vela, estoque água, vai faltar energia, vai ser 3 dias de escuridão. Isso foi em 2018. E quem não acreditar, Deus disse que vai pagar um alto preço. Já estamos em 2020. Cadê a escuridão prometida? Mas esta semana voltou a circular outros áudios
eles dizendo, né, que Deus disse, Deus revelou que no dia 8 de maio vai haver uma escuridão, 3 dias de escuridão, estoque velho, estoque água, e ai de quem não der ouvidos a isso, vai sofrer as consequências. Irmãos, falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo, agindo igual ao pai deles, o diabo, que se transforma também em anjo de luz. E os filhos dele, os filhos do diabo, se transformam em ministros de justiça para mentir, para enganar, para iludir, para ameaçar. E, lamentavelmente, há muita gente dando ouvido e credibilidade a esse tipo de pessoas. E aí, irmãos, Paulo vai dizer aqui no finalzinho do versículo 15, o fim deles será conforme as suas obras. Eles vão receber o pagamento conforme as suas obras. Eles agem de forma abusiva para com as pessoas. Versículo 20, vamos dar um pulinho para o versículo 20. Esses falsos apóstolos, Paulo vai dizer aí, irmãos, não somente eles agem orgulhosamente com falsidade, mas também eles agem abusivamente. Versículo 20, ele vai dizer, tolerais quem vos avise, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteia no rosto. Paulo está dizendo aqui para os irmãos de Corinto, que esses falsos apóstolos que estavam lá em Corinto, eles estavam escravizando os crentes. A palavra escravizar aí significa explorar. Quem vos devore, a palavra devorar aqui, irmãos, significa tirar o vosso dinheiro, o vosso tempo, consumir o que vocês têm. É somente o que eles querem. Pegar de vocês, tirar de vocês. Quem vos detém, a palavra deter aqui significa prender, subjugar as suas verdades, as suas vontades, melhor falando, aos seus intentos. Esses falsos apóstolos estavam fazendo isso, colocando o povo debaixo das suas determinações, das suas doutrinas, dos seus ensinos. Irmãos, não dê ouvido a esses falsos que andam por aí afora, explorando a fé, escravizando o povo, subjugando o povo. Tem crente aí, irmãos, deixando de orar para folhear a Bíblia para encontrar fio de cabelo. Tem crente aí, irmãos, que nem lê a Bíblia, não lê mais, é só vem passando folha. E olhe que uma Bíblia aí, em média, tem cerca de 800 folhas. E tem crente aí somente passando folha, procurando fio de cabelo. Não ora mais, não lê a Bíblia, não canta mais. Escravizado pela doutrina de um falso, de um mentiroso, de um enganador, de um enrolão, de um filho de Satanás, príncipe das trevas, transformado em anjo de luz, para fazer o povo tirar o foco de Jesus Cristo, da sua palavra, do seu evangelho, da salvação prometida e anunciada na palavra de Deus. Gente que está, irmãos, escravizando os outros, devorando os outros, prendendo os outros, se exaltando, esbofeteando as pessoas no rosto, dando tapa na cara desse povo aí. Vá procurar o cabelo na Bíblia. O povo passando no WhatsApp, procura aí, fulano, na tua Bíblia aí, você vai encontrar. Vá, procure. Achou não? Procure direito. Está aí. E o povo está fazendo isso. Ao invés de estar buscando a Deus, irmãos, para socorro, para ajuda, para auxílio, está buscando estas coisas. Sendo, irmãos, assim, abusados por estas pessoas. E aí, queridos? Terceiro lugar, versículo 16 a 19. Aí o apóstolo Paulo ele vai falar sobre a prática que não deve haver por parte de nenhum crente, muito menos de um líder, que é exatamente o gloriar-se. E aí Paulo vai dizer, irmãos, que a vanglória do obreiro, ela é uma tolice e ela é uma carnalidade. Se vangloriar, se achar ou se dizer que é alguém especial e querer colocar isso como status diante das pessoas, isto é uma tolice. Versículo 16 e 17.
Outra vez digo, ninguém me considere insensato. Todavia, se o pensais, recebei-me como insensato, para que também eu me glorie um pouco. O que falo, não falo segundo o Senhor, e sim como por loucura, nesta confiança de gloriar. O que o apóstolo Paulo está aqui dizendo, irmãos, é que se os irmãos de Corinto, em ver ele, o apóstolo Paulo, deste modo, como insensato, que eu faça? Vocês me têm como insensato, ou seja, como pessoa que está faltando para a verdade? Tudo bem. Mas me tenham como insensato. Em outras palavras, deem ouvidos ao que eu estou vos dizendo. Porque se é para se gloriar, para se mostrar como homem e mulher de Deus, dizendo para outros, atende para a minha palavra, porque é palavra de Deus, eu sou homem de Deus. Paulo está dizendo, gente, agir desta forma, querer impor às pessoas que você é grande, isso é uma tolice. Não somente é tolice, mas isso é carnalidade. Versículo 18 e 19. E posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei, porque sendo vós sensato, de boa mente tolerais os insensatos. Paulo está aqui dizendo, gente, achar-se, se declarar e querer impor às pessoas a força que você é de Deus, isto é uma tolice. Declarar-se, irmãos, vejam a mim que eu sou um homem e uma mulher de Deus. Tolice isso, coisa de tolo, coisa de menino, coisa de criança. Não somente isso, mas Paulo vai dizer aqui, isso também é carnalidade. Porque a carne, irmãos, é quem busca se exaltar. A carne é quem procura destaque. A carne é que procura posicionamento, glória, grandeza, reconhecimento. Olha, Deus me revelou. Deus me mostrou como eu sou íntimo de Deus. Deus disse que é para você fazer isso. E se você não fizer, você vai se ver com Deus. Porque eu sou. Isso é carnalidade. Olha para mim e veja a grandeza minha. Como eu sou grande, importante. Isso é coisa da carne. Isso é coisa, irmão, do diabo. Isso vem do príncipe das trevas, que cometeu este pecado, se exaltando, querendo ser igual a Deus. E por isso foi expulso. Foi repreendido da presença do Senhor. Caiu de lá. É um anjo, mas é caído. É um rebelde. Praticou rebelião. Porque queria aparecer-se mais do que aquilo que ele é. Isso é tolice, isto é carnalidade. E aí, irmãos, nos versículos 23, o apóstolo Paulo então vai falar sobre as credenciais de um obreiro e a aprovação de um obreiro. O que é que faz, de fato, uma pessoa ser reconhecida? É exatamente, irmãos, as suas credenciais e a aprovação. Aqui nos versículos 21 a 23, o apóstolo Paulo continua a sua defesa, a sua autodefesa, com a ostentação que é condenável. O apóstolo apresenta suas credenciais ao apostolado. E ele, então, começa a agir de forma como se fosse sarcástico para com os irmãos de Corinto, dizendo o seguinte: ingloriamente o confesso, versículo 21. Ingloriamente o confesso, como se fôramos fracos, mas naquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez o afirmo, também eu tenho. Ou seja, Paulo vai dizer, gente, é para ser usado nas palavras? Isso é insensatez, usar isso. Mas é para ser usado? É para dizer o que tem feito? É para mostrar a sua história? É para expor para as pessoas aquilo que você quer que elas olhem para você e lhe aplaudam? É para ser aplaudido? Isso aqui é um sarcasmo. Paulo não está fazendo isso porque será algo legítimo a ser feito. Mas ele diz, é para fazer? É para se mostrar, em outras palavras, numa linguagem bem nordestina, é para se amostrar, é para dizer que é, para o povo dizer, mas olha como fulano é um homem de Deus.
Olha como fulano é uma mulher de Deus, que crente. É para fazer isso? Aí Paulo vai dizer, eu tenho aqui umas coisas para dizer para vocês. Aí ele vai falar, irmão, sobre as experiências do sofrimento que ele tem. Versículo de número 22 em diante, até o versículo de número 22 ao 27. São hebreus? Também eu sou. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigados com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Paulo faz aqui uma relação. Se é para dizer o que de fato tem passado por ser apóstolo de Cristo, eu passei por tudo isso. Eu tenho vivido tudo isto. E aí Paulo faz uma lista de tribulações sofridas. E ele diz, gente, eu passei tudo isso para anunciar para vocês o evangelho que eu vos tenho pregado. E Paulo diz, e o que foi que esses apóstolos que estão aí entre vocês, que são falsos apóstolos, o que foi que eles sofreram por causa do evangelho? O que foi que eles passaram? Paulo diz, é para se amostrar? Então eu vou me mostrar para vocês. Aí ele faz essa relação. Ele diz aqui, olha, isso aqui é algo que eu vou dizer, mas não vou dizer para mim glória, porque a vanglória é tolice e é carnalidade. Mas ele vai dizer, eu vou falar para vocês, para que vocês saibam o que eu já sofri, para anunciar para vocês um evangelho que agora vocês desprezam por dar ouvidos a esses falsos apóstolos que estão aí. Ainda mais, no versículo de número 28 e 29, Paulo vai falar da preocupação que ele tinha com as igrejas. Ele diz, não apenas, gente, eu passei por isso aqui não, por amor a vocês, para pregar o evangelho a vocês, mas também eu tenho tido cuidado com vocês, preocupado com vocês. Versículo 28 e 29. Além das coisas exteriores, além destas coisas aqui que ele passou, né? Trabalhos, prisões, açoites, sofrimento, além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não me enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Paulo está aqui dizendo, irmãos, relembrando os momentos de que ele estava assim agindo para com aqueles crentes. Paulo diz aqui, irmãos, que estava tendo um interesse sadio pelo bem-estar das igrejas. Ele vivia se preocupando sempre com os que fossem fracos na fé, não viessem a tropeçar, a cair, por causa do mau comportamento de crentes fortes, como acontecia lá em Corinto. Paulo estava preocupado com aquela igreja, com aqueles irmãos, para que eles não abandonassem a fé. Paulo diz, gente, eu estou preocupado com vocês, com a vida espiritual de vocês. Tenho escrevido essas coisas para levar vocês a se manterem firmes no caminho do evangelho de Cristo. Tenho me preocupado com vocês. Mas vocês têm desprezado as minhas preocupações e dado ouvido a esses falsos apóstolos que estão aí, dizendo a vocês que eu não mereço atenção e que eu sou uma pessoa diminuta, pequena e que não mereço assim credibilidade. Passado por vocês, o que prova que eu sou, por causa disto, alguém que vive a verdade de Deus. Mas não somente isso. Mas Paulo vai dizer aí, irmãos, do versículo 30 a 33, sobre a sua experiência de submissão ou de humilhação. Aí ele vai dizer aqui, versículo 30 a 33, do capítulo 11 de 2 Coríntios. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza.
O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender. Mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Aqui, irmãos, desse texto, Paulo está fazendo um comentário ou recordando um momento humilhante na sua carreira, em que ele teve que fugir de madrugada, às escondidas, no linguajar bem nordestino, debaixo dos panos, para não ser preso. Ele, com a ajuda dos irmãos lá em Damasco, ele fugiu. E aqui, irmãos, ele conta isso como algo vergonhoso para ele. Ele usa aqui a expressão a minha fraqueza. Eu fugi. Eu, de fato, me escondi. Quando foi colocado uma guarnição para me prender, os irmãos, num grande cesto, me desceram por uma muralha, uma janela. Paulo se amarrou numa corda, colocaram ele dentro de um cesto, amarraram aquilo ali e colocaram ele fora da cidade, numa muralha, por uma janela. E Paulo sai fugindo para não ser preso. Ele diz, gente, tudo isso eu passei, tudo isso eu sofri, tudo isso eu me submeti para pregar a vocês um evangelho, para que vocês sirvam a Deus verdadeiramente, para que vocês vivam a vida santa como o Senhor quer, para que vocês sejam apresentados diante de Deus, diante de Cristo, com a sua noiva pura, imaculada, sem defeito nenhum. Eu tenho feito tudo isto para que a fé de vocês em Deus cresça e aumente cada dia mais e mais. Mas, lamentavelmente, vocês têm dado ouvidos a estes falsos apóstolos que estão aí, sugando a vida de vocês, se aproveitando da generosidade de vocês, coisa que eu não fiz. Passei até privações, mas eu não quis ser pesado a vocês, porque eu vos amava, porque eu queria o vosso bem. Mas vocês, olhando para isto, não me entenderam no meu modo de agir para com vocês e passaram a dar ouvidos a estes falsos mestres que têm pregado a vocês um Deus diferente, um Jesus diferente, um evangelho diferente, uma verdade diferente da que eu vos tenho ensinado. Paulo, irmãos, ele nos exorta aqui nesse texto, nesta lição, que nós devemos ter cuidado como nós estamos vivendo nos dias atuais. Isso aqui é uma lição para nós. Como nós estamos vivendo nos dias atuais. Era uma questão do apóstolo Paulo com os irmãos de Corinto, isso é bem verdade, mas veja o que Deus deixa registrado em sua palavra para nós, para o nosso crescimento espiritual. Ou seja, para que nós, irmãos, olhando para isso, tudo isso que o apóstolo Paulo falou aqui, compartilhou, e que nós comentamos aqui nesta manhã, mas para que nós pudéssemos olhar para estas coisas e olhar para nós. Como é que nós estamos vivendo hoje? Como é que nós temos nos comportado hoje, nos dias atuais? Irmãos, os dias são dias difíceis. São dias maus. São dias, irmãos, em que a mentira, o engano, a falsidade, o erro, o príncipe das trevas, transformado em anjo de luz, tem agido com empenho para enganar, para iludir, para estar conduzindo pessoas à mentira, ao engano, ao erro. E por não prestar atenção nestas coisas, há muitos crentes, irmãos, de fato, se apartando da verdade e seguindo o caminho do erro, o caminho do engano. Atente para 1 Coríntios capítulo 11 e olhe que o apóstolo Paulo alerta-nos, dizendo, tenha cuidado, porque a serpente que enganou Eva
ela continua ainda hoje enganando pessoas. Tenha cuidado. Olhem para aquelas pessoas que estão aparecendo como profetas de Deus, como homens e mulheres de Deus. Olhe para eles. Se eles têm, de fato, apreço e apego a Cristo Jesus. Se eles têm vivido na realidade, nos caminhos de Deus. E se o que eles fazem e dizem está pautada na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Ou se o que eles estão fazendo é algo que foge aos princípios de Deus, a palavra de Deus. Olhe para o comportamento deles, para a vida deles no dia a dia. E tenha cuidado para não ser levado por outros caminhos que não são caminhos de Deus, não são caminhos de vida, mas são caminhos, irmãos, de erro, de engano, de perdição e de morte. O apóstolo Paulo disse que o fim destes falsos obreiros, destes falsos profetas, destes falsos mestres, destes falsos crentes, serão semelhantes às suas próprias obras. Obras más, obras das trevas, travestidas em obras de luz. Tenha cuidado, meu irmão e minha irmã. Você tem recebido um evangelho genuíno, verdadeiro, na igreja, na palavra de Deus. Eis aí a história da nossa igreja, dos líderes da nossa igreja, dos que ensinam a palavra da verdade. Veja que a doutrina, nossa igreja tem hoje 51 anos. Aquilo que foi pregado no primeiro ano, ainda hoje continua sendo o mesmo evangelho, a mesma doutrina, o mesmo ensinamento. Muitos têm passado sobre aquela igreja, à frente daquela igreja. Muitos têm, ao longo desses 51 anos, se doado em favor de estar mantendo este princípio do evangelho, da verdade de Deus ali pregado. Não dê ouvidos a esses novos que aparecem, sabe-se lá de onde, com as suas visões e revelações, com as suas doutrinas extraídas de madrugada, extraídas de sonhos, das loucuras de suas mentes, se dizendo verdades de Deus. Não dê ouvidos a isto. Mantenha-se firme, meu irmão e minha irmã, naquilo que você tem ouvido e recebido da palavra de Deus, da parte de Deus. Não se aparte disto, mas permaneça fiel. É a vontade do Senhor para a minha vida e para a tua vida, no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos vocês, queridos. Muito bom estar com vocês nesta manhã. Nós estaremos voltando, retornando logo mais à noite, às 19 horas, com o nosso culto solene. E nós queremos convidar vocês a estarem conosco mais uma vez, louvando e adorando o santo e maravilhoso nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe e agradeço a todos vocês que nos acompanharam nessa escola bíblica dominical no lar, nesta manhã, a cada um dos irmãos do Facebook, os irmãos do YouTube. Deus abençoe a todos vocês, queridos, no nome santo e maravilhoso de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Vamos orar neste momento, vamos agradecer ao Senhor por esta reunião, por esta manhã, por esta escola dominical. Amém? Oremos. Deus maravilhoso e santo, te agradecemos, Pai, por tudo quanto nesta manhã nós ouvimos e recebemos da tua palavra, Senhor. Por esta meditação, Senhor, por este ensinamento, baseado nesta experiência de vida, Senhor, vivida pelos crentes de Corinto e também pelo apóstolo Paulo. Deus maravilhoso, nós te bendizemos, Senhor, por esta revelação, pois mediante ela nós podemos, Senhor, aprender a estar, Senhor, atentando para verdades tão fundamentais da nossa vida e que muitas vezes, Senhor, nós desprezamos,
nós, Senhor, não levamos em consideração e assim, Pai, nos tornamos tão suscetíveis ao erro e ao engano. Guarda cada um de nós, Senhor. Protege a tua igreja, ó Senhor Jesus. Nos livra, Senhor, dos enganos de Satanás, das mentiras do maligno, Senhor, e nos ajuda a nos mantermos firmes, Senhor, na tua palavra, no teu evangelho, Senhor, naquilo que nos tens ensinado através da instrumentalidade dos teus servos, Senhor. Te bendizemos, Pai maravilhoso e santo, pelos irmãos e irmãs que têm, Senhor, levado a sério o nosso ministério, Senhor, no meio da tua igreja, Pai. Que tem, Senhor, dado ouvidos à tua palavra, Senhor. Abençoa cada um deles, ó Pai maravilhoso e santo, a cada um de nós, para que nos mantenhamos assim firmes na tua palavra, Senhor, no teu evangelho, Senhor maravilhoso e bendito, não nos desviando nem para a esquerda e nem para a direita, Senhor. Nos ajuda, ó Pai, a superar, Senhor, este momento tão difícil, Senhor, em que o engano, a mentira, a falsidade está, Senhor, tão à solta pelo mundo. Ó Senhor, nos ajuda a nos manter firmes na tua palavra, na tua verdade, Senhor, e que o teu Espírito Santo assim, Senhor, nos guarde a cada dia para a glória e louvor do teu nome. Abençoa cada um de nós, Senhor. Dá-nos, ó Pai, uma tarde de domingo abençoada em tua presença e que logo mais à noite possamos retornar, Senhor, a esta transmissão para juntos louvar o teu nome, Senhor, adorar-te e aprendermos mais de ti, nos alimentar da tua santa e maravilhosa palavra. É o que nós te pedimos, Pai, e já te agradecemos pela resposta da nossa oração, pois a ti nós oramos, no nome santo e maravilhoso de Jesus. Amém. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo, irmãos, seja com cada um de nós, hoje e para sempre. Amém. Amém.